Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção e combate ao suicídio e cuidados com a saúde mental. Eu sou a Aline Centinari e fui desafiada a ser a mediadora, a apresentadora, entrevistadora nesses bate-papos tão importantes. Eu agradeço a oportunidade e agradeço de ter você aqui conosco. Lembrando que esse projeto ele foi uma iniciativa da Clínica de Psiquiatria Libertar de Lençóis Paulista e a Radiodifusora 1010, realizado pela Ascana e seus parceiros. Mais uma vez eu agradeço e é que a sociedade também agradece essa iniciativa. Hoje, para discutir o tema bastante sensível e também muito necessário, nós vamos falar sobre algumas reflexões, faremos algumas reflexões, vamos explorar a relação entre espiritualidade e a saúde mental. Nós vamos ver se existe alguma conexão para que dê apoio, esperança para quem possa passar por um momento de crise. E aqui comigo, para falarmos sobre esse assunto, para esse bate-papo muito especial, uma pessoa querida, particularmente muito querida e especial para mim e para minha família também, o nosso querido Tato Savvi. Seja bem-vindo, Tato. Obrigado, Aline. O Tato, que ele é pai do Henrique, com 13 anos já, cirurgião dentista e orador espírita, há 16 anos vem divulgando a doutrina espírita em palestras em diversas regiões do Brasil e também no exterior. Ele já esteve em Singapura, Dubai, Londres, West Kent e na Bélgica. Em todos desses seus trabalhos no exterior, a gente destaca a representação do Brasil no Consulado Brasileiro em Londres, onde ele abordou o tema Setembro Amarelo. Ele também é divulgador ativo da doutrina espírita através do seu canal no YouTube, que conta com mais de 116 mil inscritos, além da página do Facebook, que reúne mais de 500 mil de seguidores. Obrigada, Tato, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. É uma honra realmente poder ter esse papo tão gostoso, assim, de um tema tão importante com você. Viu? Concordo. Agradeço muito. Pessoal, é o maior chavão da história do entretenimento, mas o prazer é todo meu, Aline. Mas é muito bom que você está aqui conosco, que bom que vamos falar sobre esse assunto. Que bom mesmo. E como um estudioso, né, da doutrina espírita, mas em questões de espiritualidade como um todo, ele vai compartilhar um pouco conosco essa questão de aliar a espiritualidade na promoção de bem-estar emocional das pessoas. Exatamente. Né? Então eu vou começar com uma pergunta aqui que a gente elaborou como uma introdução para esse bate-papo. Quando falamos sobre espiritualidade, nós não estamos nos referindo à religião propriamente Sem dito, dúvida. certo? Então a gente queria entender um pouquinho como entender essa espiritualidade de uma maneira mais ampla, né? O que nós devemos incluir dentro dessa questão de espiritualidade que não seja uma fé religiosa propriamente dita, né? Que buscar um sentido maior de vida fora das tradições religiosas. Sem dúvida. Pessoal, excelente pergunta aí que serve para todos que estão assistindo. Espiritualidade é tudo aquilo que você dá como existência além da matéria. Nós não podemos negar ali a existência do nosso corpo. Sim. Daqui a pouco, se ficarmos aqui, vamos sentir fome, vamos precisar ir no banheiro. O corpo exige coisas, mas nós não somos somente isso. Porque se percebe que pessoas idênticas, clonadas ou gêmeos são diferentes. Então alguma coisa está por trás, ou está por cima, ou está como um todo, para que se justifique essa questão da espiritualidade. Então, pense bem, nós somos sim corpo físico, mas somos também espírito, alma, energia, força, chama lá do que você quiser, e é como a Aline já falou, não se quer classificar, rotular ninguém como se tem espiritualidade é porque tem religião, porque não. Eu já conheço muitas pessoas que não têm religião, declaram-se ateus e extremamente espiritualizados. Isso é maravilhoso de observar. Espiritualidade então, pessoal, é algo que você percebe que transcende o corpo físico, vai além. Quando você enche o tanque do seu carro, você vê o ponteirinho de tanque subir. Quando você deposita um dinheiro no banco, você vê a conta subir. Mas nós temos também esse ponteiro espiritual, porque muitas pessoas estão plenamente bem de corpo, com saúde, com dinheiro, com beleza, com influência, com companhia, com amigos. Mas alguma coisa está vazia, ela está triste. Um exemplo, por exemplo. A Ellen Scott, ela foi namorada do Mick Jagger e ela era uma estilista bem-sucedida e frequentava os lugares que eu imagino que todas as mulheres gostam de frequentar, desfiles, Paris, Nova York, muito bacana. E ela então, Lauren Scott, comete suicídio. Eu falo, poxa, o que estava faltando para ela? Será que não estava faltando um quesito espiritualidade? Será que ela não estava tentando atender as suas necessidades físicas exclusivamente com a ajuda da matéria?
e de repente ela percebe que não tem mais aonde se saciar e fica um vazio e não vai embora. Será que é à toa que os países com têm renda per capita maior, mais desenvolvidos, o índice de suicídio é maior? Talvez, pessoal, nós precisamos sim atender o corpo físico. É importante se sentir bem, chegar num lugar bonito, sorrir feliz. Mas atender a espiritualidade é perceber que, às vezes, o uso de uma substância tóxica, por exemplo, pode lhe dar uma falsa sensação de felicidade, mas a um custo muito alto. E eu digo, por exemplo, já que estamos falando sobre o Setembro Amarelo, da prevenção, do ato de atentar contra si mesmo, que para o meu filho, Henrique, foi mencionado, é que a droga não é algo ruim, que não dá prazer. Não, não vá por esse caminho. Ela dá um falso prazer, mas à custa de atender somente à vontade do corpo físico, da matéria? Não, existe algo que vai além, que é a espiritualidade, que diz, o preço é um pouco alto, Henrique, você vai pagar um preço muito alto, porque você vai começar a tentar atender o corpo físico à custa de um detrimento moral. Então, Aline, o que eu diria que é uma espiritualidade, como ela pode nos vincular e nos ajudar a viver melhor? Entender que as fases ruins que você passa e que todos estamos vulneráveis e sujeitos a ela tem um propósito, tem alguma coisa por trás, algum ensinamento. Observa as grandes conquistas da humanidade, descobertas de vacinas, descobertas de grandes modificações em civilizações. Vieram quase sempre depois de uma prova difícil, de um teste de paciência, uma exigência. Você só trocou de emprego porque ficou insatisfeito com aquilo, foi ameaçado de algum modo. Então, o propósito maior é isso. A espiritualidade que está por trás de nós, buscarmos algo melhor e confiarmos que após essa existência há uma continuação, nos faz tentar viver o melhor possível aqui dentro, neste corpo, nessa hora, nesta encarnação, para os que acreditam que vivemos mais de uma vida. Espiritualidade, pessoal, não é religião. Há uma frase de Emmanuel que ele diz assim, precisamos em verdade do espiritismo, precisamos em verdade de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque o espiritismo é um caminho, mas o catolicismo também é um caminho maravilhoso, o hinduísmo também, o budismo, todas as religiões que oferecem propostas de um bom comportamento para que se seja feliz. E a espiritualidade é algo maior, que envolve todos os nossos filhos, todas as criaturas que buscam o que Aristóteles fala. Miramos sempre num alvo chamado felicidade. E este alvo eu tenho comigo, que só pode ser atingido atendendo o ser humano como um todo. E um grande par desse todo é a espiritualidade. Tato, eu ia perguntar exatamente nesse sentido para você. O que seria viver em espiritualidade? Viver ela, ter ela na vida, né? Perfeito. Pessoal, viver a espiritualidade é acordar de manhã e perceber que o clima não é o que você queria, mas isso não é capaz de te deixar triste. Nós estamos aqui dentro de uma van, pessoal, maravilhosa van criada pelo Du e que eu estou ainda maravilhado, sossegando o meu contentamento de estar empolgado aqui nesse carro. Esta criação fez com que, por exemplo, fosse possível fazer um jeito de bate-papo e que vai ser melhor de um modo. Mas muitas coisas foram contrárias ao projeto dele. Não deu certo de primeira. A espiritualidade e viver a espiritualidade é entender. Quem sabe eu estou aprendendo alguma coisa que vai ser melhor lá para frente. Você vai ser contrariado, pode entender. Você nunca vai ser aquela pessoa que tudo dá certo. E se você só consegue ser feliz, Aline, com as coisas que te dão certo, nossa, filho, que frágil que você é. A oscilação de uma temperatura é capaz de deixar de mau humor. Imagina que você está correndo uma corrida e Deus manda um pequeno obstáculo. Passa por cima dele. Sobreponha isso. Viver a espiritualidade, portanto, é entender que seremos contrariados, não há como. Mas que essa contrariedade vai te ensinar um caminho melhor, uma fuga daquilo que você estava indo, talvez por um caminho ruim, para encontrar algo melhor. Rapidinho, você já percebeu que eu gosto de falar, né? Fica à vontade. Olha só que favor. legal. Du, escuta essa aqui. Tem um filme que vocês não digam nunca assim, eu vou ter filme de criança, ver filme de criança, meu filho. Aproveita, pessoal. Os produtores do filme de criança colocam temas incríveis ali. E eu indico um que chama-se Vida de Inseto, antigaço, mas é maravilhoso. Tem um momento, pessoal, que as formigas, se sabe, elas caminham por um caminho químico. Passa a formiga liderando esse rastro e todas vão seguindo. Você acredita que eu era pequeno, Aline? Eu gostava de atrapalhar esse caminho. Eu não matava a formiga, não. Mas eu atrapalhava ela. Eu confesso que eu fazia isso também. E ria. Eu imagino que graça, né, filho, fazer isso, mas tudo bem. Então, libera uma folha lá de uma árvore no filme e ela vem e pá, em cima do caminho. O próximo da fila chega e encontra aquela folha e não sabe o que fazer.
Há uma folha no caminho. Meu Deus do céu, o que fazemos? Há uma folha no caminho. Chamem os removedores de folha, rápido. Entra uns formigão fortão assim e começa a tentar a alavanca. Puxa, essa folha não vai, é muito pesada. Não é possível, pessoal. Nós vamos ter que dar a volta na folha. Nossa. Exatamente. Aí o Breno, não é possível, vou ter que dar uma volta na folha. Não, que sacrifício. Vai. E ele vai. Hora que ele reencontra o rastro químico, aquela festa, aquela alegria, e ele torna-se uma formiga mais corajosa, melhor. Pessoal, é só uma folha no caminho, pessoal. Não é nada demais. Não pensa que uma depressão é capaz de te derrubar. Você é muito mais poderoso que ela, mas muito mais. É como se você tentasse medir uma formiga com a força do sol. É como se você tentasse medir algo que você está dando uma potência para ela. E eu não diminuo, não. Eu sei que os médicos psiquiatras, eu sei que sofremos. Eu tenho na família pessoas que sofrem há muito tempo. Eu sei que você sofre, eu tenho alguém que sofre. Mas na hora que você decidir aceitar a ajuda, não é simplesmente falar, não, eu não quero mais sofrer. Não, é aceitar a ajuda, que pode vir de um psiquiatra, pode vir de uma religião, sim, pode vir de um novo emprego, um novo relacionamento. Você vai conseguir viver essa realidade, ver que a espiritualidade está ali, lhe mostrando, houve um projeto que você precisava passar por aquilo para sair melhor. Se uma pessoa não quiser ser contrariada, ela não pode ser nascida, mas ao nascer e encarar que as contrariedades, as dificuldades vão estar conosco para nos fazer melhores, para mim é viver a espiritualidade. Porque se fosse assim, Aline, eu poderia passar a perna em tudo que é ilegal, eu poderia aceitar um troco errado, eu poderia fazer conchavos de mau caratismo, por quê? Porque só justifica pela vida da matéria. Mas não, pessoal, há algo a mais, há uma justiça imortal e que responderemos por ela. Então viver a espiritualidade é entender que faça o melhor que você puder, mas que Deus vai te dar os obstáculos, os personal trainers para a aquisição das virtudes. Exatamente. É o que a gente estava falando, né? Ao buscar o sentido, buscar o caminho, entender esses propósitos colocados na nossa vida. Nem todos os dias estamos felizes, nem todas as conquistas realmente acontecem, que a gente busca, momentos de dificuldade, é o que a gente falou, nós não queremos diminuir o sofrimento. De jeito nenhum. A gente aceita, nós falamos isso, Tato, em várias das outras, nos nossos outros episódios, que uma menina, se ela tá sofrendo de amor, muita gente fala assim, não, amor não mata. Mas é genuíno aquele sentimento dela, ela tá sofrendo sem de dúvida, verdade. Então a gente respeita lógico, isso, né? E aí talvez a gente possa dizer que essa viver a espiritualidade é a gente aceitar um sentido para a vida. Então, isso ainda mesmo. Que seja um sofrimento, né? Isso mesmo. Aquele momento, aquele sofrimento, ele é seu. Então a gente toma por ele, respeita o tamanho da dor que ele te causa, mas que ele traz um sentido para sua vida. Não é isso? Posso contar uma história breve, claro, linda, claro. entre Chico Xavier e Emmanuel? Pessoal, o Chico Xavier foi um homem que não importa a religião dele, mas foi um homem de extrema bondade. Dedicou muito do seu tempo, do seu pouco dinheiro às pessoas. Ele poderia, pela venda dos livros de direito autoral, Aline, sim, ter mais de 2.000 fazendas em propriedade própria, aquelas fazendas compradas fechadas que se fala, mas ele não recebeu um centavo diante disso. Bem, a história é sobre esse homem. Ele estava um dia sentindo-se bem, normalmente como nós estamos aqui felizes, e a felicidade dele começou a cair. E ele começa a se entristecer. Não acontece isso com você? Do nada, de repente, você, sei lá, se é uma taxa hormonal, se aconteceu alguma coisa, e aí você começa a se entristecer. O Emmanuel, que é o anjo da guarda do Chico, é um guia espiritual, é um amigo espiritual dele, percebe essa impressão, essa sensação e fala, Chico, o que foi? O que aconteceu, filho? Tá chateado, tá ficando triste sem motivo, não recebeu um telefonema, não foi contrariado, não viu uma notícia na televisão, o que houve? E ele, na sua bondade, fala, é verdade, Emmanuel, eu não sei o que há comigo, às vezes eu percebo que como uma chaleira que apagou o fogo, inevitavelmente a água começa a perder a temperatura, sem explicação. E ele dizia, isso tem acontecido comigo com alguma frequência. Olha o conselho do Emmanuel agora, é o que eu quero falar para você. Ele fala, Chico, meu irmão, para um pouco então. Guarda o lápis, vai para o seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Ele pede que o Chico se resguarde, vai para o seu quarto, fecha a porta. Esse fechar a porta não é que impede o Emmanuel como espírito de entrar. Mas assim, é você e o nosso pai, tá? Vai lá para o seu quarto, converse com Deus. Ele diz assim, pode chorar, Chico. Abra a comporta de lágrimas do seu coração.
Mas depois, filho, lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão. Porque o coração é seu, mas o rosto é dos outros. Pessoal, não é para você entrar para o quarto e se debulhar em lágrimas e se afundar e chamar um pintor para pintar as paredes escuro. Mas sim para você reabastecer-se da espiritualidade. O Emmanuel fala Deus para Chico, porque para Chico Deus é a espiritualidade. Mas para você pode ser o cosmos, pode ser a força do universo, pode ser a mecânica quântica, pode ser um livro do Einstein, pode ser a força do pensamento. Qual que é o seu Deus? Qual que é a sua espiritualidade? Onde está a sua força? Vai lá atrás dela, reabasteça-se e lave o rosto e volta para enfrentar a multidão. Não brigar com ela, mas trazer um sorriso. E lembra, essa dor não vai passar assim de pronto, mas você vai sorrindo atender a multidão, com o coração machucado, mas o rosto feliz. Se não fosse assim, pessoal, o antídoto é se entregar e aí fica muito perigoso essa situação. Então um detalhe, vá para a vida, mesmo que você não esteja muito bem, porque tudo que é matéria tem hora para acabar. Do mesmo jeito que essa oscilação veio para baixo, ela vem para cima. Sim. Nós vamos ver as crianças melhorando, nossos filhos. Encontrem motivos para essa felicidade, mas não permita se abater. Porque o abater emocional, esse abater psicológico, às vezes não há o que faça-se na matéria para segurar, a não ser a sua decisão, a sua demonstração que você é dependente e peça ajuda, que isso lhe faz corajoso. Principalmente o peça ajuda, né, Tato? Peça ajuda. A gente vê como uma das características, pelo menos ditas pelos médicos e tudo mais, que é esse fechar, esse se trancar, esse se isolar, se afastar da família, deixar de comer. Então, a gente acredita nesse momento e é da necessidade disso muitas vezes, mas peça ajuda porque esse não pode ser a continuidade da sua vida, esse fechamento, né? Isso, Aline, pode ser. Pessoal, nunca será, Aline, só uma causa. Sim. Por exemplo, para uma cárie acontecer, não é somente não escovar o dente, é não escovar o dente por um tempo, é não escovar um dente e ter uma tendência de uma saliva mais ácida do que uma saliva alcalina. São fatores que desencadeiam uma situação. Tem gente que fumou a vida inteira e não teve câncer, tem outros que não fumaram e tiveram. Sim. Mas são fatores para o suicídio, para a depressão também, são fatores de risco. Então, um detalhe que você pode saber é assim, eu devo procurar ajuda com o psiquiatra? Claro, você vai atingir uma certa porcentagem de proteção, mas não está bastando, não. Procure também a espiritualidade, é uma religião, qual você se sente melhor? Eu tenho muitos amigos, Aline, que eu convido para assistir minha palestra, e eles vão e são sinceros, não sei, eu prefiro o cântico do protestante, mas então vai lá. Exato. Dr. Bezerra disse uma frase maravilhosa, ele fala, Deus permitiu que o homem criasse quantas religiões ele quisesse para atender as necessidades de todos os seus filhos. Se você se sente bem onde se sente bem, vai lá, busque isso. Mas saiba que a religião sozinha também às vezes não basta. São fatores que precisam lhe preencher. E pessoal, atendeu a tudo, atendendo ao preenchimento, nós vamos estar amparados. Confie nisso, é uma questão de tempo para isso acabar. Eu sei que quem quer se suicidar tem um plano, Aline. Sim. Ele bolou uma estratégia. E não é que ele quer acabar com a vida dele. Ele quer acabar com essa dor que não quer ir embora. E ele está sem esperança mais. Mas, amigo, vai passar. Não é possível que isso fique para sempre. Nem se você, por exemplo, o corpo físico ele tem uma capacidade de conviver com a dor. Ele anula cerebralmente aquela dor física para que você possa conviver com ela. Muitas vezes, então, você tem uma dor nas costas, vê se isso não é verdade. E você está ali, de repente, numa festa, você fala, nossa, eu tinha esquecido da dor por um período. Que esse período vai ficando cada vez mais distanciado. Mas, pessoal, não desista da tua existência, porque não é possível acabar com a vida, tá bom? Não há lâmina que corte ou fogo que destrua o espírito. Quando Deus nos criou, ele criou algo imortal, invencível. Somos super-homem sem criptonita. E essa vida vai continuar. Então é importante que você se sinta bem, se sinta forte. E é possível, pessoal. É muito possível. Encontrar um sentido novo, né? Nossa. Passar por essa dor. Chame ajuda, busque meios de não passar sozinho, então, né? E eu ouso dizer, Tato, você está falando, procure um cântico, uma religião, qualquer que seja, mas
a gente ainda ouve relatos de pessoas que encontraram na arte a Sem sua dúvida. filosofia de vida, numa música, num crochê, a gente conversou com idosos, num bordado, né? Exato. Que seja qualquer alternativa, mas encontre algo que dê sentido. Eu acho que é Viktor Frankl, que é um filósofo que ele fala em alguns sentidos da vida, Exatamente. né? Que ele foi de um campo de concentração. Sim, foi sobrevivente. Então, como que ele via sentido naquilo, naquele momento? Inclusive, ele via sentido na dor. Ele falou, eu preciso passar por ela nesse momento. Então, ele fala, é um amor, é uma religião, mas também uma dor, muitas vezes. Então, qualquer que Perfeito seja comentário, o que você Aline. puder, né? Olha só, pessoal, se você também falar, mas tem que ser através de uma religião, não, como a Aline falou, se você fizer um ato de generosidade, buscar ajudar pessoas que são, e crianças, idosos, o Aristóteles fala um pensamento que é a eudaimonia, que é você encontrar aquilo que você se sente bem fazendo. Tem gente que fala, nossa, eu gosto tanto de cuidar de criança, de ensinar a elas a pintar, a dançar, a escrever. Eu já prefiro lidar com idosos. Ótimo, é a sua eudaimonia, o seu talento natural, a sua aptidão. Busque encontrar onde é e vai servir. Isso é extremamente religiosidade. Você vai ver a satisfação que dá, pessoal, você favorecer uma criança, um idoso, uma mulher grávida, uma impressão de que a vida é melhor e que você deu causa àquilo. Faz e depois você vê. Exato. Não há... Faz e conta. Faz e conta gente, depois. não é? Você fala com a Aline e você bate um papo. Isso. Faz e conta, pessoal, porque você vai ver quanto isso é verdadeiro na hora que você ajuda. Nietzsche, ele fala muito sobre o porquê e o como, né? De encontrar o porquê. Geralmente a espiritualidade é esse porquê para as pessoas, né? Exatamente. Eles acabam buscando por essa razão. Porque eu sofro. Normalmente Isso. é por isso que chega. Exatamente. Pessoal, se você tentar responder sempre essas perguntas, por quê, como, até onde, quando, investigue isso. Você vai notar por que eu passo por uma situação ruim. Agora, quando você vai falar... mas Deus não existe. Pessoal, Deus está muito distante dessa realidade. É difícil para nós tentar entender uma criatura tão elevada. A nossa cabeça não comporta. Busque primeiro o que vos toca mais de perto. Então, o que toca mais de perto? Será que continua existindo vida após a morte? Vai atrás disso. E eu fico lamentando quando as pessoas falam assim, mas nunca ninguém voltou para contar. Como não, filho? Como não voltou para contar? Você está desinteressado no assunto. Tantas famílias que não são espíritas, mas que foram atrás do Chico Xavier, machucadas pela perda de alguém que amava muito, e ele traz uma psicografia com apelido, com data. Sim. Bom, isso pode ser uma fraude. Bom, sempre pode ser fraude. Pode ser que os livros que o Einstein escreveu foram fraudes e foram outros que escreveu. Pode ser tudo, mas se você verificar e questionar que mais de 2.000 famílias receberam essas cartas, como que você pode afirmar que eles estão mentindo? Isso é injusto da parte de quem não presenciou e não esteve lá. Então, quando você vive, quando você experimenta e vê, puxa, eu estive lá e o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão trouxe uma carta chamando do apelido, falou do que comemos na noite passada, falou do netinho que nasceu e nem estava grávida ainda. Como que pode justificar? Então, a vida há uma prova, ela continuou. Bom, tendo esse primeiro passo, o que eles estão falando, o que eles estão vendo lá? O que eles viveram? E aí vem uma parte importante, que todos que desistiram de viver, que atentaram contra si mesmo, sofreram uma consequência muito grave, pessoal. É um erro muito grande essa atitude. Ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Se você, mamãe, pai, irmão, tem alguém que foi bem sucedido no atentado contra si mesmo, não se preocupa não, ele vai ter sempre chance de rematricular-se na escola da vida e ser feliz. Mas é uma atitude em que vai acarretar um salto do fogo ou salto da frigideira para o fogo. Sei que está uma situação ruim. E digo, Aline, ninguém comete suicídio por não compreender a arte moderna. A gente está machucado, a inteligência emocional está destruída, mas há maneiras de consertá-la e não é correto você desistir da tua existência, porque você vai para o mundo espiritual, para a espiritualidade, muito ferido, muito machucado, e aí precipitou em 1000 vezes o problema que dava para resolver aqui na Terra. Ô Tato, você acha que a gente fala na parte da psiquiatria normalmente, né, que é um comportamento, está fechado, deixa de comer e tudo mais. Espiritualmente falando, na questão da espiritualidade, há algum indício, algum indicador também de um comportamento diferente da pessoa com essa intenção? Tem sim. Pessoal, quando você começar a perceber que uma pessoa começa a alterar
o humor dela, quando ela começa talvez a ter pensamentos que são sugeridos a ela, que nunca teve, pensamentos assim, eu acho que não tem outra saída mesmo, você deve... Mas de onde veio esse pensamento? Para nós espíritas, ou para os espiritualistas de uma maneira geral, nós chamamos de uma coisa chamada obsessores, que são seres que vão influenciar nós no pensamento. Eles não podem cortar nosso pulso, não podem pôr fogo na nossa casa, como também não podem encher o pneu do carro ou trocar o pneu se eu estiver atrasado. Eles podem palpitar espiritualmente. São como técnicos na beira de um campo, dizendo, ó, tenta entrar pelo lado direito, há uma falha na defesa pelo lado esquerdo. Se você for cobrar o pênalti, bate no canto esquerdo rasteiro. Mas eles não podem ir lá cobrar o pênalti. Você que está jogando. A decisão é sua. Isso mesmo. Você começa a perceber em você mesmo se esses pensamentos estão ficando meio frequentes, estão lhe sugerindo ideias que não podem ser provenientes de alguém que lhe quer bem. Então, espiritualmente, você percebe isso, uma influência, uma alteração de humor muito brusca. O Divaldo Pereira Franco, um grande médium encarnado e brasileiro, ele fala assim que ele percebeu que ele era influenciado, tinha essa mediunidade ostensiva, quando ele ia, por exemplo, no velório, ficava mais triste que a viúva. E ele ia num casamento, ficava mais feliz que a noiva. Falei, o que está acontecendo? Então ele percebia que era uma influência espiritual que influenciava, além do humor dele, da tristeza dele, para potencializar, ele começou a perceber nele, nossa, como isso acontece, como é verdadeiro. Então, espiritualmente, pessoal, nós acreditamos e verificamos experiências assim. Você está sendo muito atacado, está vulnerável a uma situação que agora você tem que tentar se desconectar disso. E como é que eu faço para ele? Eu chamo a polícia? A polícia não consegue resolver esse problema. A polícia é excelente para resolver problemas aqui da Terra. Mas os medicamentos vão ajudar um desequilíbrio hormonal, alguma que foi capturada em algum exame. Mas você precisa se desconectar desse pensamento. Aline, só é uma coisa muito importante e rápida. Nós temos em nós uma parte chamada inteligência cognitiva ou a metacognitiva, que é como uma gerente da nossa cabeça, que ela é responsável por me ajudar a lembrar das coisas que eu tenho que lembrar quando são importantes. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma viagem para fazer e que até o último dia é o dia de tomar vacina ou o dia de tirar o passaporte e que se eu não pegar nesse dia, o prazo vai passar. E eu me descuidei e de repente eu sentei com aquela fome para jantar. E de repente alguém me falou, hoje é o último dia para tirar, ou para almoçar, né? Jantar já está à noite, então almoçar. E eu falei, nossa, a minha metacognição, ela tem capacidade para me bloquear a fome, tira totalmente meu apetite, fala, vai resolver esse problema agora, porque você tem que fazer. É como um antivírus, um alarme que dispara, e ela é perfeita para me ajudar a lembrar das coisas. Só que quando você precisa esquecer de uma coisa que está te martirizando, te torturando, ela faz um efeito ao contrário. Imagina que nós temos uma criança que dormiu, a filha da Aline. Aí nós queremos ver se ela dormiu. Tá quietinha, né? Vamos lá, vamos. Não tá escuro. Acende a luz. E a hora que a Aline acende a luz, ela começa a chorar. Ai, apaga a luz. Fica quieta. Será que dormiu de novo? Vamos lá ver. Acende a luz. Ao acender, ela acorda. A metacognição faz isso. Então vamos fazer um teste. Quem está ouvindo a gente, a Aline também e o Du. Não pensem, por favor, pessoal, agora numa roda gigante. Pensa em qualquer outra coisa, Aline, menos numa roda gigante e uma menina com uma maçã do amor. Loirinha assim como você, ou de sereia como sua menina. Pessoal, qualquer outra coisa, não precisa pensar, pensa, sei lá, pensa num golfinho então, vai. Tá vendo que tudo que eu falo, eu induzo você? Volta. Pessoal, a metacognição é a parte que os psiquiatras vão tratar, os medicamentos vão ajudar, mas o obsessor também fica te batendo nessa tecla. A tua namorada te largou, a tua namorada te largou, você não vale nada mesmo. É porque a sua namorada te largou, ela te largou porque você não vale nada. Você esqueceu que a namorada te largou? O que você vai fazer? Ela não gosta de você, aliás, ninguém gosta de você. A tua namorada te largou e você não consegue. Aguarde. O que você faz? Não foca mais nisso. Não seja mamãe, aquela pessoa cuidadosa, mas que fala, filho, você já esqueceu dela? Não, você está voltando. Foque em outra coisa. Vai aprender a jogar xadrez. Inclusive é uma delícia jogar xadrez. O Magnus Carlsen é demais. Por que falar isso, né? Então, vai jogar basquete. Vem conhecer a Wanda, a Aline e Dudu. Foca em outra coisa. Foque num projeto de aprender a costurar, tocar violão. Cuidar de um jardim. Cuidar de um jardim. Qualquer que seja. A variação da mecânica quântica, as possibilidades são infinitas.
e em pouco tempo você vai começar a se fortalecer e aquela influência vai perder a força. Pessoal, obsessão é convite. Você está abrindo a mente para isso, você está vulnerável a isso. E o obsessor nos conhece. Aline, se eu passo em frente a um bar, um boteco, e fico lá salivando de frente a uma garrafa 51, ou salivando, eles vão perceber, ó, o rapazinho aí tá doido pra tomar. Tá com sede. Tá com sede. Vamos lá, cara, toma aí. Mas hoje é segunda-feira. Ah, o que tem? Vamos lá. Agora, se ele ver que eu passo em frente, não me importo, nem percebi a presença de um bar ali, eles não vão me atacar. Então, conheça-te a ti mesmo, observa as suas fraquezas e defenda-se, pessoal. Busque ajuda, é corajoso. Pedir ajuda é uma demonstração de quem quer cuidar-se. E todos nós somos dependentes uns dos outros. Só pelo seu café da manhã de hoje, quantas vezes quantas pessoas você não precisou? Você teve que comer um pão, que alguém plantou o trigo, fez a farinha. Sim. Você teve que tomar um leite, um café. O dinheiro não compra tudo. O dinheiro é a troca de um trabalho que alguém teve. Somos, sim, dependentes uns dos outros. Não é nenhum problema falar, eu estou precisando de ajuda, Aline. Você não conhece um psiquiatra, gente boa? Eu estou precisando de uma ajuda, não sei, eu estou sentindo uma angústia aqui. E olha só, pessoal que tem depressivos ou alguém assim na casa. Se alguém está com a perna quebrada, você fala assim para a pessoa, ô, larga essa perna quebrada aí, vamos jogar um futebol, cara. Ah, essa perna quebrada aí não quer dizer nada. Você fala para um diabético, trouxe um doce para você, tem umas 1000 calorias aqui de doce puro, come aí. Não fale assim para um depressivo, ele não está conseguindo, ele tem uma síndrome, ele tem uma doença ali com ele. Está doente. Está doente, faça o que possível for para ajudar. Mas essa questão que a Aline comentou, essa espiritualidade, essa questão da mente, ela é muito influenciável, tanto na parte física, mas como também na parte espiritual. Isso acontece muito. Tome cuidado. É exatamente isso que eu até ia perguntar na sequência, Tato, que ela tem que ser um tratamento, um cuidado, não só do físico, mas também do espiritual, né? É uma coisa, ou talvez que se chame de energia, ou como queira nomear. Exatamente. É uma coisa que vem dentro da mente, vamos dizer isso assim, mesmo. né? Aquela barulhinho da cabeça. Pode perceber, mesmo, pessoal, pode ver como você tem. E não precisa ser só através de a meditação, o silenciar um pouco, não pensar em nada por enquanto. Sim. Existe um livro maravilhoso chamado O Poder do Agora, que a pessoa ensina você a ficar sem pensar. É dificílimo, quase impossível ficar 2 minutos, 1 minuto que seja, sem pensar em nada. Ao conseguir isso, você vai dar um ouvido a si mesmo, um esvaziar dessas tensões que o tempo todo somos bombardeados. Mas somos um construto complexo, nós somos um conjunto de coisas. Nós não somos somente corpo, não somos somente mente, não somos somente espírito. Nós, nesse momento, somos essa tríade, essa união de coisas que precisam trabalhar juntas e que nos constrói e nos protegem de um atentado contra si mesmo. Ô Tato, a gente fala bastante que o Setembro Amarelo é para a gente conscientizar a sociedade, que a questão da saúde mental ela é um problema da sociedade. Exato. Né? Quando a gente olha números, indicadores, é uma questão global. Agora, não só em questão de espiritualidade, talvez sim, o que é o principal objetivo da nossa conversa, mas quais ações que você acha que falta na nossa questão social mesmo, de combate e prevenção? O que você acredita que está faltando, ou de governantes, ou de instituições religiosas, que sejam? Perfeito. Pessoal, acho que nós temos que nos envolver mais com causas humanitárias, nos envolver mais dentro de casa, em colocar propósitos na vida, que o prazer não está somente no happy hour, porque senão você entra num ciclo vicioso. Olha, observa um detalhe, quando você fica colocando que hora boa do dia é sexta-feira às 18 horas, você passa a semana inteira aguardando aquele momento, numa expectativa monstruosa, e a hora que chega naquela hora, não é tão gostosa assim. Aí de repente eu ouvia dizer, quando acaba o Fantástico me dá uma tristeza. Que isso, pessoal, não coloca isso na cabeça não. Então eu acho que deveríamos nos envolver mais em causas de ajudar o filho a estudar geografia, a estudar com uma pessoa, a se envolver em causas que você pode melhorar a sua sociedade. É muito fácil se eu falar, o governo tem que fazer movimentos sociais para tal coisa. E se eu não quiser participar? Dá no mesmo. E se o governo não fizer, mas eu quiser, eu resolvo. Eu não jogo culpa em ninguém. Eu acho que tem governos maravilhosos e o suicídio está alto. E tem países destruídos socialmente, economicamente, politicamente e encontra-se propósitos de vida muito valiosos. Então, pessoal, eu acho que você deve partir de você. Eu quero me envolver
com minhas causas, com a ajuda que eu posso oferecer para os outros. Por quê? Porque é prazeroso demais uma causa humanitária, uma causa da filantropia, uma ajuda, que não precisa ser naquilo que você gosta, mas eu não gosto de trocar fralda de criança. Não precisa, vai tocar violão para idoso, vai fazer qualquer outra coisa. Mas eu acredito que, claro, os projetos sociais são importantes, é um veículo, mas não dependemos deles para as ações. Depende da minha boa vontade, da minha intenção em ajudar. E quando se quer mudar, se muda. Quando se quer fazer, se faz. Eu já, muitas vezes, eu não falo mais, eu falo, Senhor, eu queria tanto fazer caridade, podia acertar na Mega Sena, né? Não quer, filho. Quem quer fazer caridade faz. Não precisa disso. Não precisa de grandes caridades. Não, se você atender uma criança ali que está com um problema dentário, você está resolvendo muito já. Se você conseguir dar um pouco de atenção para aquela pessoa, já está bom demais. É isso mesmo. Encontre a utilidade em si mesmo. E acho, Leninha, que causa de tristeza, segundo o Livro dos Espíritos, é ociosidade, essa situação que você acorda de manhã ali, meio-dia, aquele cabelo desgrenhado, não sabe que emprego vai querer, esse emprego não anda legal. Ociosidade é muito perigoso, muito ruim. Outra, falta de fé. Não precisa ser em Deus, mas falta de fé assim, eu nunca mais vou conseguir arrumar um namorado, nunca mais vou conseguir... Não, meu, fé é uma esperança, fé é uma crença, a fé é uma busca. A fé vem da palavra hebraica emuná, que vem da palavra emuné, que significa exercício. Olha só, Aline, se aparecer uma doença e o médico daqui não tiver uma solução para os nossos filhos, mas tiver um médico em São Paulo, não, vamos embora, vamos para São Paulo, porque eu tenho esperança que lá eu encontro. Não encontrei. Enquanto eu tiver esperança, fé, exercício, eu me coloco. Quando eu acabo, desisto, cara, não vai dar mais certo. Acabou a ação. Acabou a fé. E a última é a saciedade. Pessoal, muito cuidado em achar que você só encontra felicidade no iate de 20 milhões de dólares às 8 horas da manhã num sábado, servido por um garçom específico, uma champanhe e tal. Não tem. Não tem, querido. Você não vai encontrar. A felicidade é estar aqui dentro de uma van, batendo papo com a Aline sobre um assunto que acredito que vai melhorar. Nós vamos conseguir reverter isso aí. E a notícia é ruim. Não era para ter sido, mas a pandemia veio e bagunçou muito. Antigamente, ou anteriormente a ela, nós tínhamos a cada 40 segundos um suicídio. Nós estamos no número 33 segundos já. Baixou e está aumentando. Não permitamos isso, pessoal. E cada um protege os teus ali, a princípio. Eu não posso ir lá na África ajudar lá, mas eu posso ajudar a Aline se ela estiver precisando. Eu posso ajudar a minha funcionária. Eu posso estar observando e próximo algumas coisas. Eu já dei uns murros aqui nesse microfone. Eu também já bati, a gente gosta de falar com a mão, né? Mas é o que você falou, é a esperança, é preencher o vazio. E qualquer que seja a situação, é o emprego, é o sentido de viver, é uma mãe que, nossa, a gente fala muito em depressão pós-parto, né? Aquele momento vai passar, a criança vai... Quer mais prova disso? Que vai passar? Vai passar. A criança vai crescer, ela vai... Outros trabalhos a criança vai gerar, mas todos como sentido de vida, né? De continuidade. Então, é buscar o propósito nessa forma. E a gente frisou bastante, e eu venho falar novamente, que o ajudar, a esperança é também quem está ao lado de alguém que está passando por isso. E tentar acreditar que você vai conseguir tirá-la daquela situação. Então, a gente não pode deixar de pedir ajuda. Não é você mesmo acreditar no seu problema, eu preciso de ajuda, mas a mãe que está próximo, um amigo do trabalho que você vê que ele não vai se abrir com ninguém, ou mora sozinho, vem para uma faculdade, enfim. A gente precisa, é isso que, né? Acho que nesse movimento, se envolver nesse sentido. Aline, e muitas vezes, como você também colocou, há pessoas com muito boa vontade e que estão atentos e querem ajudar, mas eles não sabem muito bem o que dizer. Sim. Tem uma apostila que a FEB organizou, que vem de um livro de Dr. Neuri Botega, que é Crise Suicida, que chama o livro. Eles fizeram um resumo e tem perguntas e respostas bem objetivas e bem práticas. Eu até deixei esse link disponível para download, é gratuito, para que as pessoas vejam lá como se comportar. Algumas frases que você fala prejudica. Por exemplo, não pode falar para uma pessoa, isso não é nada, vai... É frescura. É frescura. Ou assim, pensa na sua família. Não pode falar uma coisa dessa. Agora, em compensação, já deve falar assim, olha, eu tô percebendo que você não tá bem, você não tá... Vamos conversar um pouco? Você abre comigo, eu quero ouvir. Isso, ofereça. E esteja, pessoal,
próximo dele, simplesmente próximo, para que ele possa dar a chance de se abrir. Ó, você não quiser falar comigo? Você não quer conversar com um psicólogo? Você não quer conversar com alguém que é treinado para isso? Porque é ruim ficar nessa situação. E você, sem dúvida. Você não precisa. Dúvida. Mas, pessoal, busque estar atento, porque é triste, mas uma pessoa, ela não dá para acudir, às vezes, quando ela arma um plano, poxa, e ela se encontra ali trancada e a gente... Quem estava mais próximo? Era eu, e eu não percebi. E os pedidos de ajuda... E olha só, pessoal, quando alguém fala assim, mas ela está querendo aparecer, porque quem quer se matar, mata. Ué, lógico, ela quer aparecer, ela está pedindo ajuda. Se alguém falar, eu fui cortar meu pulso, mas na hora acabou a lâmina. Foi. Ela está pedindo ajuda, fique atento. Ela ligou o gás e saiu gritando pela casa. Ela tá pedindo alguma ajuda. Busque, faça de tudo que você puder para que não pese a sua consciência depois. Porque, pessoal, é importante você fazer o que você pode de bem para si, mas estar atento a quem lhe foi confiado. Eu acredito, Aline, que nós não podemos ser inocentados se um homem embriagado estiver na beirada de um precipício e eu e você falar, Aline, ele que bebeu, ele é adulto. Não, eu acho que uma parcela de culpa é minha. Exatamente, é um olhar com empatia e um olhar sem julgamento. O que levou ele a beber para estar lá na beira do penhasco? Eu não sei, não cabe a mim saber se foi bom ou ruim o pensamento, a ideia dele. Mas tá na minha frente, né? Vou tentar resolver. Então, tá na minha família, tá no meu ambiente de trabalho. Ou nós fizemos ação pelas ruas aí, a gente conversou com muitas pessoas. E aí um senhor virou pra mim e falou, nossa, eu ganhei meu dia. Até brincaram comigo, mas foi uma mulher falar com ele. Poxa, falei, cada um tem sua ferramenta. Lógico. Mas ele falou, eu tenho uns barulhinhos aqui, ele ainda usou essa expressão. Eu tenho uns barulhinhos aqui, às vezes, sabe, que deixa a gente triste. Então, às vezes... Por que não, né? Às vezes foi a ferramenta daquele dia, de trazer um conforto para aquele dia ser melhor para ele. É verdade, Aline, excelente comentário. Pessoal, e está ao nosso alcance, sempre temos chance para fazer. E Deus nos usa como veículos para isso. Pode saber, quando Jesus multiplica o pão e peixe ali, eu imagino, se ele era quem era, ele não podia pôr um banquete, Aline? Caviar, não podia pôr um vinho maravilhoso, já multiplicou... Por que ele podia? É porque o que nós temos é isso. Eu não tenho outra coisa a oferecer, a não ser uma conversa, a não ser transportar com o meu carro, a não ser estar atento para fazer. Faça o que você puder, pessoal. Nós contamos com isso. A nossa luta é fazendo um podcast para que você que escute em casa fale, puxa, realmente eu não tinha percebido. E olha um detalhe que é importante que está nessa apostila. Às vezes, você está observando o filho meio entristecido, meio quietinho demais, e de repente ele melhora. De repente, nossa, passou. Às vezes ele tomou a decisão de se matar. Ele estava angustiado, na dúvida, não sei o que faço. Lá está escrito, quando ela toma a decisão, sabe quando você não sabe que emprego que eu aceito? Tá decidido, já sei o que eu vou fazer, já sei. Resolvi. Esse é um detalhe importante. Então essa mudança brusca de humor, tanto para baixo quanto para cima, é perigosa. Fique muito atento. E se preciso for, pessoal, fica vigiando. Fica perto, não deixa ficar sozinho, não deixa se trancar, porque a crise suicida realmente uma crise. Ele entrou numa crise, não consegue sair dela e evitar é muito... Você viu a ação do Bon Jovi, que legal? Sim. Ele tirou, eu achei tão legal, puxa vida. Da ponte, né? Será que... Eu não sei o que estava se passando, né? Não dá, foi incrível, inacreditável, né? E até... que bom que, como ele é uma pessoa conhecida, tomou... Vai divulgar, Exato, né? A mostrar que não é o problema meu, né? O julgar e fui lá resgatá-lo. A Aline falou uma palavra, pessoal, que está faltando muito em nós, empatia. Imagina você, volta um pouquinho a fita do Bon Jovi, ele não chegou ainda, a moça está na ponte, volta um pouquinho ela, vamos supor que tivesse uma câmera sobre ela. Ela acordou... Imagina o coração dela como estava. Projeta nesse coração que você ama muito. Melhor se for filho ou neto, mas pode ser qualquer um que você ama. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta desilusão. E acreditar, não tem mais o que fazer. Eu vou acabar com isso. Não, pessoal, não seja assim, porque nós precisamos oferecer. Se você está bem agora, se você está achando assim, que assunto bobo, porque na verdade não é o bobo para todo mundo. Se nós aqui, a Aline começou e disse isso antes, conseguimos convencer um coração, um pensamento mudar, é uma vitória para a gente. Mas nós, às vezes, precisamos de você para que você vá lá e tome uma atitude. Porque a depressão é uma doença que ataca na vontade de reagir.
O HIV ataca no sistema imunológico. O Covid atacou no nosso sistema pulmonar, respiratório. A depressão ataca na vontade da luta. Ela ataca na vitalidade. Então, se você falar, não estou com vontade de tomar esse remédio. Exatamente, a doença está te atacando nessa vontade. Ela é essa. Então, o contrário da depressão não é a felicidade, é vitalidade. É quando você não quer fazer mais nada. Aquele menino que adorava basquete não quer mais ver um jogo nenhum. Sim. Ele não está mais com vontade da vida. Isso é um detalhe perigoso. E é possível sair, e se sai. A notícia é boa. A cura, pessoal. Há pessoas hoje ajudando no CVV. Cito o CVV porque é uma instituição maravilhosa. Há pessoas que começaram no CVV, precisando dele, se curaram e estão servindo em nome do CVV. Voluntários hoje. O telefone do CVV ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você não sabe como ajudar ou se você precisa de ajuda, a ligação é gratuita, é ligar para conversar, ligar para ter apoio, para ser ouvido. Se você acha que alguém vai te julgar, se você acha que alguém não vai entender a sua dor, então fica disponível a CVV para... CVV é 188, como ele falou, gratuito, exatamente. 24 horas. Você liga e você vai atender uma pessoa que está treinada, fez um curso, e você desabafa. E não precisa só se estar com depressão. Liga, bate o papo com os caras. Tá se sentindo sozinho, lógico. Tá sentindo vazio, é o dia que acordou, tá meio estranho, né? Vamos ligar e desabafar lá. Você já experimentou ligar? Não, você sabe que eu vou ligar. Eu queria ligar até para conversar com eles, não para tomar o tempo deles, mas nunca se estará tomando, mas experimentar. Você vai ver que gostoso bater um papo. Você assistiu o filme O Náufrago, Aline, com o Tom Hanks? Outros... eles precisam conversar com alguém. Sim. Quando você põe aquela bola que era o seu Wilson lá... é porque ele queria contar para alguém. Isso é importante, pessoal. E ele queria que tivesse corpo, né? Que não fosse Isso. Era a espiritualidade para ele naquele momento. Ele Perfeito, queria que Aline, né? Que legal, é isso mesmo. Aquilo, né? Isso que ele queria. Ele olhar para cima, olhar para o mar, olhar para a natureza. Não, ele queria é que você é nova, Aline, mas você lembra de um filme... É lançamento, você chama A Lagoa Azul, com Brooke Shields? Nossa, que delícia. Tá em pré-lançamento. Na sessão da tarde, você lembra que ela pisa num peixe com o pé e depois o rapaz vai diante de uma pedra? Sim. É a espiritualidade para ele aquela pedra. Meu, o que você quiser, Deus não está preocupado com o que você vai fazer. Como você vai fazer, do que você o chama. Exatamente, nem se você não quer chamar de Deus. Exatamente, né? Fica tranquilo, mas pessoal, busque mas não vale você só acreditar, não, você tem que provar do gosto, vai ver se dá certo, sirva a causa, faz um pouquinho que você vai ver, o caminho é irreversível. Depois que você começa a experimentar esse gosto da bondade, de ser alguém que percebeu a sua utilidade e é muito gostoso. É como se tira uma tampa de uma piscina gigante e você já está ali dentro do horizonte de eventos, não tem mais volta, você não vai conseguir mais, não tem mais como abandonar. Nossa, é muito emocionante falar disso, né? Até é o que você falou, eu disse, é uma virada de chave, encontrar os seus propósitos, ver que você pode fazer sentido para a vida de alguém. A sua vida tem valor, a sua vida importa. A sua vida importa muito. Então, não só para você mesmo, para sua família, mas para nós que acreditamos talvez num Deus maravilhoso, que tem uma saída. Vai passar, esse buraco vai passar, essa coisa vai ser preenchida e estamos aqui dispostos a ajudar, né, Tato? Como precisar, pessoal. Tato com as palestras dele, procura, tem conteúdo até na internet para você preencher esse vazio com uma palavra de esperança para trazer um sentido à vida. Tato, a gente já viu o nosso diretor fazendo vários sinais, já, eu fingi que não vi, eu fingi. Você viu que eu nem olhei para frente aqui, não, acho que ele fez assim, ó. Tá ficando bom, né? Eu vi ele fazendo assim e depois assim, ó. O que significa que se segue, não é? Ai, gente, que delícia, que delícia. Obrigada, mil vezes obrigada, Tato. Obrigada a intuição por tudo, por nos unir para esse propósito de hoje. Obrigada, nosso diretor, produtor aqui, aos nossos... eu tô até emocionada, confesso, por acreditar nesse projeto e acreditar que a gente vai chegar a qualquer família que esteja passando e tome coragem de buscar ajuda, de não é vergonha nem para a família e nem para você que está passando por isso. Obrigada, Ascana, pela realização desse projeto, pela iniciativa da difusora 1010, da Clínica Libertar de Psiquiatria, todos os parceiros que apoiaram, novamente ao Tato. Meu anjo. Se precisar, peça ajuda. Obrigado por nos ouvir até aqui e não deixe de conferir nossos outros episódios. Até mais.